Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da disciplina Redes de Computadores. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à IP versão 4.0, veremos hierarquia, classes de IP e cálculo de Haskell. O assunto ainda está fácil, por isso, por favor, prestem bastante atenção, tirem as dúvidas, porque na aula seguinte, na nossa próxima aula, o assunto vai ficar mais difícil, que vai ser cálculo de subrede, onde a gente vai precisar usar o conhecimento anterior dessa aula e o conhecimento dessa aula. Apenas necessita um pouco mais de atenção, que agora é progressivo, vai aumentando um pouquinho de dificuldade em cada aula. Tá legal? Então, mãos à obra, vamos começar? Protocolo IP. Protocolo IP, mais especificamente versão 4.0, é um protocolo de 32 bits. Ele é chamado de IP por ser Internet Protocol, mas também é conhecido como Interconnect Protocol. Interconnect, por quê? Porque ele faz as conexões, os endereçamentos. E ele também é, por alguns autores, mencionado como protocolo de pilha. Por quê? Porque ele não vem sozinho. Enquanto que ele endereça, o outro faz a transmissão, o outro protocolo. Então a gente tem sempre o IP TPC, TCP IP ou UDP IP. Ele sempre vem casado com outros protocolos. Ele é o protocolo padrão da internet, mas ele não é só usado em internet, ele é usado em rede local sem fio, com fio, de médio alcance, de longo alcance, intranet, internet. Mas mesmo quando já existia internet, existiam outros protocolos que também foram utilizados em internet e outros protocolos também utilizados em rede local. Mas o protocolo IP ele se tornou um protocolo padrão, um protocolo, podemos dizer assim, universal, porque você tem vários equipamentos conectados, equipamentos distintos de fabricante, hardware, sistemas operacionais, tudo diferente conectado na mesma rede através desse mesmo protocolo. Por que ele se tornou universal? Por três razões principais. Primeiro, porque não se paga os direitos de utilização, de pesquisa. Tudo que você desenvolve, você investe dinheiro. Você investe com testes, com laboratório, com pesquisa. É o caso da vacina da Covid, que está se trabalhando nisso. Né? O Brasil está comprando vacina e participando dos testes, das etapas de produção e pagando pelos direitos de produzir ela aqui, negociando isso. Isso se chama royalties. E esses royalties não se pagam quando você está tratando de protocolo IP. Então, por não pagar, já facilita, não paga os direitos. Outro é um protocolo aberto, que além de você não pagar para produzir ele, você pode modificá-lo. Ele é aberto, você pode modificá-lo e testar e distribuir. Se alguém quiser, pode pegar também de graça. Se alguém quiser participar do seu teste, não tem custo. E também porque ele é, o principal, ele é roteável. Você pode ligar uma rede a outra rede. Ele é roteável, ele endereça. Antes não, antes você precisava de um hardware específico, uma ponte, um amplificador, uma régua, um hardware específico para ligar uma rede a outra rede. E esse hardware específico precisava também de um computador específico, ou seja, era tudo vinculado a uma empresa. E com o protocolo IP não tem isso, ele é roteável. Então nós temos um exemplo de rede, uma rede aqui de vários hardwares, uma televisão, um Smart TV ligado através de IP, um smartwatch, um Google Glass, um notebook, impressora, câmeras de segurança, sistema de automação residencial. Ativos de rede são roteadores, equipamentos, URA telefônica, equipamento de telefonia, enfim, você tem uma infinidade de equipamentos ligados na mesma rede através do protocolo IP, porque ele é roteável e por causa daqueles três
As 3 razões que eu já citei. O protocolo IP, ele é um endereço lógico, não é um endereço físico. Ele é, podemos dizer assim, um rótulo, o número IP é um número que vai rotular, vai nomear cada equipamento na rede, mas vai nomear um nome lógico. Um nome lógico por quê? Porque esse número não é fixo, não é gravado no chip da placa, feito no caso do MAC address. O MAC address é o nome, o número, o rótulo fixo gravado em chip, de acordo com a placa. Já o IP não, o IP você vai configurar de acordo com sua necessidade e por isso ele é chamado de endereço lógico. Nós temos um equipamento ligado na rede com um número lógico, um número de IP, e esse número, esse nome ou número, ele não pode ser repetido, não pode ser idêntico. Na mesma rede não pode haver 2 equipamentos com o mesmo IP. E outra coisa, além de você ter o IP do equipamento, você tem o IP também da rede. O IP da rede. Então, não pode ser repetido. O IP da rede, a gente vai trabalhar lá na frente nas aulas com máscara e a gente vai abordar isso, a gente vai abordar mais detalhadamente. Mas o IP da máquina, o IP preso por plaquinha de rede que você configura, ele tem que ser único. É um rótulo, um atributo, mesmo a máquina não estando ligado à internet, mas estando numa rede, havendo a conexão com a rede, automaticamente esse equipamento tem que ter um IP, você configurando ou ele configurando automaticamente, mas tem que haver um IP único. Se tiver 2 IPs iguais, vai haver conflito e vai dar problema de comunicação nessas 2 máquinas que tiverem com o mesmo IP. O comando que a gente viu na aula presencial para a gente checar o endereço físico é o getMAC, é o MAC address. Ele vai mostrar lá em hexadecimal, a gente viu. E o comando que vai mostrar o IP da estação, da máquina, é o ipconfig/all. Ele vai mostrar. O ipconfig/all ele também vai mostrar. O MAC address também sai, mas o /all mostra várias informações. O getMAC só mostra só o MAC. O ipconfig/all vai mostrar o IP para a gente. A gente fez isso na aula passada. Agora, entendendo o endereço IP. O endereço IP, que serve para nomear a estação, nomear os equipamentos, ou rotular, né? Dar um número para eles. Okay? E como é que isso acontece? Como é que existe regra para dar nome? Assim como existe regra para nomear uma pessoa no Brasil, por exemplo, a pessoa não pode ter um nome escrito em japonês. Tem que estar escrito em português. Não pode ter números no nome da pessoa. Por exemplo, Álvaro 3, não pode. Em alguns países tem normas onde não se pode colocar o nome de alguém com o nome de uma figura mitológica ou histórica. Em alguns países tem essas leis. Tá? E também existem regras para nomear, para usar um número IP. Então, a primeira regra é que o endereço de IP ele está expresso no formato pontilhado decimal. O que é pontilhado decimal? É um número em decimal separado por 4 pontos. E cada separação de pontos, cada grupo de algarismo que vai estar separado, a gente vai chamar isso de octeto. Por que octeto, professor? Porque ele vai ter 8 bits. Ou seja, é um número decimal, mas que ele representa 8 bits. E 8 bits, como a gente viu na aula de conversão, seria de 0 a 255, né, que daria 256 posições. De 0, como 0 também ocupa uma posição, vai de 0 a 255. Então, no computador, a gente configura o IP dessa forma, em pontilhado decimal. Um exemplo aqui.
de 0 a 255, vamos começar 192, 192.168.10.1. Então a gente configura assim no computador, mas internamente ele automaticamente já coloca em binário, não precisa fazer a conversão, por enquanto não. Então, internamente em decimal, externamente em decimal, mas internamente em binário. São 4 octetos de 8 bits, totaliza 32 bits, que é a versão desse protocolo IP 4.0, que é em 32 bits. Isso, você fazendo aqui a exponenciação, vai achar quantidade de IPs possíveis, 4 bilhões e alguma coisa. O endereço IP, ele obedece. O endereço IP, o endereço IP obedece a um sistema de classificação de intervalos. São números inteiros de 32 bits. Existe um total de 2 elevado à 32ª potência de endereços possíveis, normalmente escrito em notação decimal. Por que, professor, normalmente? Porque, de repente, pode ter um outro sistema operacional que você faça com outra notação. Afinal de contas, o protocolo IP não é um protocolo aberto, mas então, normalmente, ele é escrito em notação decimal. E, internamente, é que ele é convertido, o computador converte para binário. A gente tem aqui, ó, 4 octetos. 4 octetos. Agora, vamos comparar o endereço IP ao nome de uma pessoa. No meu caso, Álvaro Nunes. Álvaro, o meu nome como indivíduo, meu nome pessoal. E o Nunes é o nome de família, é o meu sobrenome, é o nome que eu herdei da minha família, automaticamente. E isso aqui seria uma espécie de hierarquia. O nome de família e o meu nome. No IP também. No IP também existe uma hierarquia. Ou seja, só que no IP é ao contrário. Primeiro vem o nome da família do IP, depois vem o nome do indivíduo, o nome do indivíduo, ou o número do indivíduo. Nome é o número ou rótulo, como queiram chamar, mesma coisa. Então, primeiro, nome da família, depois o nome do indivíduo. Então, parte do octeto inicial, os octetos iniciais, o primeiro, o agrupamento de octetos iniciais, seria o identificador da rede, da família, da rede em que aquele equipamento está ligado. E a última parte do octeto seria o rótulo ou o nome daquele indivíduo, daquele equipamento. Em rede, a gente usa o nome host, que em inglês seria anfitrião, para representar o nome do equipamento, ou host, o número do host. O que é um host? Um host pode ser qualquer equipamento ligado em rede. Então, qualquer equipamento ligado em rede, ele é um host. Então, ou ele é host, ou ele é rede. Parte do IP vai ser rede, parte do IP vai ser host. Por que hierarquia? Porque a gente divide em hierarquia. A gente divide em hierarquia e divide também em classe. Por quê? Para facilitar. Começamos com classe, depois começou a criar hierarquia e máscara de redes, que a gente vai ver mais na frente. Por quê? Primeiro, para economizar endereço IP, né? Claro. Mas 3 objetivos clássicos, que é primeiro diminuir a quantidade de informação trafegando naquela rede. Isso vai facilitar o roteamento, vai tornar o roteamento mais eficiente. Menos informação transitando, automaticamente sobra largura de banda, sobra espaço para rotear, né? Então não há sobrecarga, então vai melhorar a eficiência do roteamento. Diminui a quantidade de informações sendo roteadas, isso vai melhorar a eficiência da rede. Segundo, facilita para implementar políticas de segurança. De repente você quer compartilhar uma impressora e, por segurança, aquela impressora não pode perder um job de impressão, um documento não pode.
que ninguém vai capturar uma impressão da impressora, né, que alguém pode entrar na rede e capturar uma informação que está indo para a impressora, para a sua estação, por exemplo. Então, uma política de segurança, para melhorar a segurança. Para isso, a gente tem várias sub-redes, roteamento por essa hierarquia, por classe, por sub-rede. E outro porque vai dificultar a propagação de vírus ou malwares. Malwares é qualquer código malicioso. Então, existem vírus que se propagam pela rede, independente de você copiar pendrive ou alguma coisa. Uma estação contaminada vai contaminar todas as estações na rede, independente de você logar na rede. Antes mesmo de você colocar a senha, aquele vírus já se propaga. São chamados vírus ou worms, ou código malicioso que se propaga pela rede, através de uma comunicação específica que tem na rede, que é chamada de broadcast, que é uma comunicação para toda a rede, através de uma espécie de eco. Então, tem vírus que se propaga por broadcast, então você ter a sua rede dividida, bem organizada, isso evita esse tipo de vírus. Classes de rede. Existem 3 principais classes de rede utilizadas para trabalho, mas na realidade são 5 redes, e dessas 5 classes de rede. Nós temos 5 classes de rede, mas 3 são as mais comuns, que caem sempre em concurso, mas totalizam 5. Por que a gente só usa mais 3? Porque as outras 2 são reservadas à classe D e E. ABC. A, ABC a gente utiliza com frequência, e D e E elas são reservadas. Tanto é que o endereço IP versão 4 já está acabando e terminou nem se utilizando essas outras 2 classes. A classe A ela vai de 1 a 127. Classe B, de 128 a 192. Classe C, de 192 a 233. Como seria isso, professor? Assim dizer, o primeiro octeto no endereço IP representa a classe da rede. Não quer dizer que você só vai usar um octeto para fazer uma rede. Então, o primeiro octeto é o que vai nomear, classificar, ou vai definir a hierarquia daquela rede. É o primeiro octeto. Okay? Na classe A, a gente tem o primeiro octeto para nomear e o primeiro octeto também para especificar a quantidade de subredes. Os outros 3 octetos vai especificar a quantidade de hosts na classe A. Na classe B, o primeiro octeto vai, como sempre, vai definir a classe da rede, mas para fazer as subredes, para quantificar, para você dividir em subredes, você tem os 2 primeiros octetos e os outros últimos 2 octetos para quantidade, para quantificar os hosts. Na classe C acontece o contrário da classe A. A gente tem 3 octetos para dividir, para usar em rede, e um octeto só para usar como estação, como host. Okay? Agora, como saber qual é a classe da rede que eu estou utilizando? Não tem jeito, tem que decorar. Se for fazer prova, tem que decorar. Okay? Concurso, essas coisas, isso aqui tem que decorar, tem que estar na cabeça, porque não existe cálculo decoreba. O primeiro octeto de 1 a 127, batata, classe A. Aí o próximo endereço IP livre acabou com 127, então o próximo começa com 128. 128 a 191. 191. Classe B. Classe C. Acabou a classe B. O próximo IP livre é 192. 192 a 233. É classe C. 192 a 133. Classe C. Classe D. Acabou com 233. Começa 234. 234 a 239. Classe D. Classe E, 240 a 255. Okay? Então, o primeiro octeto nomeia a rede. Nomeia a rede, classifica a rede. Mas não é só o
primeiro octeto que vai definir a rede. Dependendo da classe, você pode ter 2, 2 ou 3 octetos para definir a quantidade de redes e 3, 2 ou 1 octeto para definir a quantidade de hosts. Nós vamos trabalhar hoje hosts, quantidade de hosts. Okay? Classe A. Como a gente viu, a classe A, para usar como definição de quantidade de redes, a gente tem o IP 1.0.0.0 até o IP 1.2.7.0.0.0 para definir rede, quantidade de redes. Mas para definir estação, eu tenho os outros 3 octetos. Entendeu? Então eu tenho 24 bits para identificar a quantidade de hosts na rede e apenas 8 bits para definir a quantidade de redes. Okay? Agora, como saber? Como a gente vai saber quantos hosts eu posso ter numa rede de classe A? Eu tenho 3 octetos. E a gente tem uma fórmula que é bem tranquilo de decorar, tá, gente? A fórmula é 2 elevado a n. Quem é n? N é a quantidade de octetos que eu tenho para Rust. Ok? Para Rust. Então, eu tenho 2 elevado a n. Por que 2, professor? Porque 2 é a opção do binário. O binário é 0 ou 1. Então, eu tenho duas possibilidades binárias elevado pela quantidade de octetos, que é o grupos, o agrupamento. E por que menos 2, professor? Menos 2 porque o primeiro endereço de uma classe e o último são endereços reservados. O primeiro endereço é destinado ao nome da rede. Então, tem que ter um endereço para a rede, o endereço 0, o endereço de rede. E o último endereço daquela classe, do host, o último endereço de host, ele é reservado para comunicação na rede, chamada comunicação de broadcast. O primeiro endereço do host é o endereço que vai nomear a rede, pertence à rede. E o último endereço do host é um endereço de broadcast. Por isso temos menos 2. 2 elevado a n menos 2. No caso aqui a gente tem 3 octetos, então logo a gente vai ter 24, 2 elevado a 24. Vamos fazer um cálculo. Então vamos pegar aqui a calculadora. 2 elevado a 24 igual a 16.777.216. Menos 2 porque, como disse, a primeira posição do Rust é o endereço de rede e a última é o endereço de broadcast. Então, menos 2 por causa disso. Então, vamos ter 16.777.214 configurações possíveis para Rust. Okay? Já para redes, eu só tenho o primeiro octeto, então só vou ter 8 bits possíveis. Então, eu vou ter... Nós não vamos fazer de redes agora. Cálculo de subredes, a gente vai ver o cálculo mais adiante. Mas assim, essa é a fórmula para calcular quantidade de hosts. 2 elevado a n, sendo n a quantidade de octetos utilizado no host, menos 2. Menos 2 por quê? Porque o primeiro e o último endereço de IP de hosts é reservado, e esse 2 elevado a n, 2, porque 2 é binário, n é a quantidade de octetos. Tranquilo? Aqui é só praticar. Classe B. Já a classe B, o primeiro octeto vai definir a classe, que é a classe de 128 até 191, mas o primeiro e o segundo octeto vai definir a quantidade de redes. E os outros 2 octetos vai definir a quantidade de hosts. Então, no caso, 2 elevado a
2 octetos, 16, igual menos 2. Eu tenho 65.534 possíveis hosts. Por quê? 8 mais 8, 16. 2 elevado a 16 menos 2. Vai dar 65.534 possíveis hosts, posições de host. Lembrando que os dois primeiros octetos aqui vai ser separado para redes. Quem nomeia a rede, quem classifica a rede é o primeiro octeto, mas tanto o primeiro como o segundo octeto na classe BE é utilizado para quantificar subredes. E os outros dois octetos que sobraram para a gente calcular a quantidade de hosts. A fórmula é a mesma, a fórmula é facilzinho, tranquilo. Classe C. Na classe C ocorre o contrário da classe A. Eu tenho 3 octetos para definir subredes, sendo que o primeiro octeto é o que vai nomear a classe C, como sempre, qualquer classe é nomeada pelo primeiro octeto, que vai de 192 a 233. Apenas um octeto para definir a quantidade de hosts. Agora, como é que eu faço? 2, que é o número binário, 2 elevado a 8 bits. 256 menos 2, que é o primeiro e último endereço de hosts são reservados, eu tenho 254 possíveis posições para hosts. E o restante do IP? O restante do IP para subredes. E a hierarquia, né, que diz uma parte para rede e outra parte para host. Okay. Classe D. Classe D são redes de 234, 284 até 239. É reservado para comunicação multicast. Professor, como é essa comunicação multicast? Um exemplo, você quer transmitir um filme pela internet para um grupo fechado naquela rede. Então, utiliza-se endereço de multicast, porque é uma comunicação de um para muitos. Um para muitos. Então, se eu fosse transmitir uma partida de futebol para a mesma partida que acontece ao mesmo tempo para todo mundo, eu ia estar ocupando muito trânsito na rede, porque eu ia estar mandando de um para um, uma estação para uma estação. E utilizando o endereço do multicast, eu mando de uma vez só para todos. É um endereço de rede reservado para isso, para multicast. Classe E. Classe E também é um endereço reservado para teste. Como assim, professor, para teste? Olha, imagine que agora a gente vai fazer um teste na rede 5G. Como é que eu vou colocar um equipamento em rede 5G? Eu preciso ter um espaço para teste. E qual o endereço que eu utilizo? Utilizaria na classe E. A gente ia fazer uma subrede aqui no laboratório e utilizaríamos a classe E. Uma nova rede, uma nova tecnologia, um novo equipamento. Então a gente iria usar essa classe para teste. Ok? Na próxima aula nós vamos ver cálculo de subrede. Por hora, a gente tem uma tarefa para fazer que é o seguinte, tá, pessoal? Nós vamos verificar que todo equipamento em rede, em internet, ele vai ter um IP específico atribuído pelo equipamento de rede, no caso pelo roteador. Ele vai me dar um IP na internet. Eu tenho um IP na máquina aqui, na minha máquina, como vocês viram. Então, a nossa tarefa vai ser abrir um navegador, digitar aqui em cima o site meuip.com.br, vai mostrar qual é meu IP na internet. Você vai dar um print nessa tela que mostra o seu IP na internet. E com esse print aqui você vai dizer qual é a classe desse IP e quantos hosts são possíveis nessa classe.
E essa atividade está postada lá, está disponível lá no ambiente Google Classroom da nossa turma. Ok? Vamos ver aqui um pouquinho. Vocês vão fazer isso, vocês vão dar um print, mandar lá no ambiente, na atividade, e vocês vão fazer, vão dizer, responder lá as questões. Primeira questão, em que classe pertence esse IP? A que classe pertence esse IP? E calcular quantos hosts são possíveis nessa classe. Tranquilo? Fácilzinho. Só esperar aqui mostrar meu IP. Aqui meu IP. 179.34.61.213. Eu dou um print nessa tela, posto lá no ambiente, vou dizer a que classe esse IP está preso e quantos hosts são possíveis nessa classe. Tranquilo? Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.